80% da população brasileira quer a redução. Os menores são vistos hoje com muito temor, como pequenas feras, né? Para reduzir a idade penal, você também tem que permitir ao adolescente de 16 anos dirigir. Isso significa que garotos com 16 anos vão poder ingerir bebida alcoólica. Então existe uma série de fatores que estão por trás que a sociedade, na hora de analisar a situação, tem que de fato avaliar. Vamos parar com essa demagogia. Vamos parar com essa pieguice, com esses falsos escrúpulos. Sou favorável, sim, à redução da menoridade, mas não tenho a ilusão que seria a solução por completo, porque nem mesmo se for adotar a pena de morte, seria a solução. – 70% desses adolescentes que praticam atos infracionais não tem um pai dentro de casa, a mãe sai para trabalhar, ficam lá soltos na rua. Quem é que vai cuidar deles? A gente deixa eles soltos, né, mal orientados, desorientados, e depois pegamos eles aos 16 anos e jogamos numa penitenciária. É isso? Será que é realmente isso que o Brasil quer, que a sociedade brasileira deseja? É isso que nós queremos? Eu acho que esse deve ser o debate. Quando eu vim pra cá, eu tomei uma atitude que me trouxe pra cá, né? Se eu tivesse pensado antes, não estaria aqui, né? Com certeza. Aqui dentro que eu comecei a falar com a minha mãe que eu amava ela, pedir ela perdão, porque as coisas que eu já fiz. E isso me ajudou muito, né? Lá fora tem um ditado que eles falam assim, quando a gente tá na rua, ele fala assim, nossa, sou de menor que não dá nada pra mim. Aí acabou que eu caí aqui. Aí eu fui conhecer que tinha um sistema que tirava a liberdade assim, das pessoas. Eu vou morar sozinho, né? Tomar rumo, ser uma pessoa responsável, né? E seguir a vida. Se a redução da maioridade penal for aprovada pelo Congresso Nacional, não será a primeira vez que o país muda a lei na tentativa de resolver um problema histórico. O primeiro Código de Menores brasileiro é de 1927, mas só em 1941 foi criada a primeira instituição para abrigar crianças e adolescentes, o SAM, Serviço de Assistência aos Menores. Em meados de 1960, o SAM foi substituído pela Fundação do Bem-Estar do Menor, a FEBEM. Criada em pleno regime militar, a FEBEM juntava menores em situação de risco social, vítimas de abandono, maus tratos e até os infratores. Nós recebíamos nessa época, nesse centro de triagem, crianças de 0 a 18 anos. Eles não tinham identidade. Eles acabavam de almoçar ou fazer um lanche, as escovas todas ficavam dentro de uma sacola e cada um chegava e pegava uma. E escovava os dentes e botava de novo naquela sacola. No momento seguinte, a mesma coisa. Poderia, coincidentemente, ser a mesma ou qualquer uma. Eles não tinham sapatos que eram cada um com o seu. Os sapatos ficavam numa caixa e eles chegavam lá e buscavam aquele que servisse. Às vezes, um ficava com o pé de um par e o outro com o outro pé. A educação era, no centro de triagem, algo que não acontecia. Ele ficava ali para ir para uma escola do interior. Nós chegamos na creche e tinha uma criança com o corpo com pequenos ferimentos no corpo todo. E a gente, então, buscou saber o que tinha acontecido. E aí a cuidadora, a monitora, começou a chorar, dizendo que ele estava com diarreia, ela o lavou com a vassoura de piaçava. A FEBEM é uma escola de crime. Todos esses institutos socioeducacionais para menores, os mais escolados escolam os outros. E os presídios são sucursais do inferno. É a defesa social que é importante, não são os direitos humanos dos criminosos, são os direitos humanos dos não criminosos. Isso é que precisa se fazer uma campanha. E a ruptura contra esse sistema arcaico só veio em 1990,
com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação, considerada uma das mais avançadas no mundo, estabelece a criação de centros de internação exclusivos para os menores infratores. Hoje existem no país 369 unidades provisórias e definitivas. Um relatório do Ministério Público mostra que há superlotação em 17 estados brasileiros. O país oferece 18.072 vagas, mas abriga 21.823 internos. 19 estados têm de 50% a 100% das entidades em condições insalubres. Em Minas, a situação não é diferente. O estado dispõe de 24 centros de internação, onde estão 1.213 adolescentes. Nesses centros, os menores cumprem as medidas previstas no ECA. A gente, por exemplo, coloca 90% dos garotos na escolarização, sendo que 100% desses garotos estavam há 4 anos, em média, fora da escola. Esse retorno desse garoto à escolarização também é um processo de retomada do vínculo social dele. Preso maior, uma pessoa maior que está cumprindo pena, ele custa mais de R$3.000 por mês para o Estado. R$3.000 por mês. O menor é quase 8, 7.900 alguma coisa. Pelas peculiaridades que a lei específica exige. Se a gente ficar partindo só para a questão de criar vagas, nós vamos chegar num ponto em que nós não vamos suportar este custo. Eu não acredito mais de que a construção de cadeia seja infrutífero. Sim, construir escolas é importante, mas acontece o seguinte, de que nós temos que tirar de circulação não só menores, mas adultos de altíssima periculosidade. Eles não podem conviver junto com as pessoas que estão sentindo-se presas. As pessoas, elas adotaram uma postura emocional de ódio contra a juventude pobre brasileira. A sociedade assumiu que a juventude pobre brasileira deve ser a responsável pela violência no país, quando na verdade não é. Então, isso é resultado de uma informação mal apresentada, mal trabalhada, mal discutida. Sequer os membros do Congresso Nacional conhecem esses argumentos adequadamente. Eles conhecem. Eles querem reduzir a idade penal porque acham que a grande maioria da população quer isso e isso gera voto. Na verdade é isso. Ou seja, uma total irresponsabilidade por todos os lados.